identidade de Jesus é uma coisa interessante. Eu falei para vocês que não foi uma coisa rápida. Não é que Jesus começa o seu ministério público e logo ele se revela, fala, eu sou Deus, eu tenho propósito. Não, não é assim, tá? É um processo. O Novo Testamento, ele nos mostra esse processo. Ele nos mostra que Jesus é batizado. João Batista já sabe que ele é o Messias, tá? E aí tem aquela revelação, né, de Deus, o Deus Pai, que a gente vê o Espírito Santo, tá? Na mesma cena. Depois disso, Jesus foi levado ao deserto. Ali o diabo já reconhece Jesus como Messias, Filho de Deus, tá? Até esse momento, as pessoas não reconheciam Jesus, não sabiam quem era Jesus. Jesus vai para Galileia depois. Tá? Eu estou contando coisa que ele já falou a respeito disso, mas só para linkar, só para conectar o local onde a gente está. Depois disso, Jesus começa o seu ministério público. Ele entra em Cafarnaum e ele é reconhecido como Messias, como Filho de Deus pelos demônios. Somente depois, na Cesareia de Filipe, tá? O pastor Maurício falou a respeito disso lá em Cafarnaum, ele é reconhecido por um dos seus discípulos como Messias, tá? Vocês lembram do Pedro? Tá? E aí Jesus fala sobre essa pedra de ficarei essa igreja, tá? Sobre essa rocha. Mas até esse momento, tá? Esse é um processo, tá? As pessoas não tinham uma prova, os discípulos não tinham uma prova. Eles viram Jesus fazendo milagres. Eles viram Jesus passando mensagens. Eles viram Jesus como um grande profeta, mas não tinha uma prova, tá bom? E nesse episódio que nós vamos lembrar aqui, pela primeira vez, os discípulos, não todos, tinham uma prova. Porque a história nos conta que 6 dias depois que Pedro vê Jesus, ou fala para Jesus, eu sei quem tu és, tá? Tu és Messias, Filho de Deus, tá? 6 dias depois, o Novo Testamento nos conta que Jesus, junto com mais 3 discípulos, subiram numa alta montanha. Não sabemos exatamente aonde, tá? Mas de acordo com a tradição, esse episódio que eu vou contar para vocês acontece em cima do Monte Tabor, no local onde a gente está. Essa igreja que vocês vão ver daqui a pouco, ela tem o propósito de lembrar esse acontecimento. O que acontece aqui é muito interessante. Jesus sobe na montanha junto com mais 3 discípulos e de repente ele aparece como uma peça iluminada, com uma pessoa iluminada. E mais interessante ainda, tá? Os discípulos tinham a oportunidade de ver Jesus conversando de um lado com Elias, do outro lado com Moisés. É muito interessante porque Jesus estava no meio. Ele não estava no lado, ele estava exatamente no meio. Existe uma grande importância ao respeito da localização de Jesus nesse episódio. Tá bom? Elias, ele sempre simbolizava os milagres do Velho Testamento. Moisés, a lei, mas Jesus no meio, entre eles, a autoridade máxima. Tá bom? Por isso essa igreja, ela foi construída como se fosse uma tenda, tá? Ou 3 tendas que foram feitas, e daqui a pouco eu vou contar para você, para Elias, para Moisés e para Jesus no meio, tá bom? A ideia dessa igreja é manifestar a transfiguração de Jesus. Pedro e Tiago e João, que estavam acompanhando Jesus, eles estavam meio assustados, né? Ver Jesus de repente aparecendo como uma pessoa iluminada, assim, falando com Elias, com Moisés. Gente, Elias e Moisés são as autoridades máximas para os judeus, tá bom? De repente, vendo o rabino deles, o líder deles falando com eles, era uma coisa assustadora para eles. Por isso, Pedro, ele até oferece a Jesus, tá? Fazer 2 tendas. Vamos fazer tenda para Elias, vamos fazer uma tenda para Moisés, e vamos fazer uma tenda para você, Jesus. E até
Nesse episódio aparece mais uma vez o Pai. Tá? A gente ouve a voz de Deus, eles estavam ouvindo a voz de Deus mais uma vez, falando, tá? Esse é o Filho escolhido, esse é o meu Filho escolhido. Tá? Esse é o Messias, esse é a pessoa que vocês vão ouvir a ele, vão escutar ele. Então, a gente tem um episódio que pela primeira vez os discípulos tinham uma oportunidade de ver a essência de Jesus, as coisas que estão por trás. Depois disso, a outra prova que eles vão ter vai ser já no Calvário, tá? Vai ser já na ressurreição. Mas a gente vê um processo, tá? Não é logo que os discípulos conseguiram entender quem é Jesus. Essa igreja é uma igreja nova. Ela parece uma igreja antiga, mas foi construída no estilo antigo. O construtor, o arquiteto é o Antônio Berluzzi, aquele que construiu o Getsemane, Dominus Flevio, aquela onde Jesus chorou ao respeito de Jerusalém. Vocês lembram que tinha uma cúpula como se fosse uma live? Tá? E mais igrejas que a gente vê aqui, essa é uma das igrejas mais bonitas. A gente vê aqui uma parte que é uma tenda que foi feita para Elias, outra para Moisés e no meio de Jesus. Vocês vão entrar dentro e vocês vão ver mais uma vez a cúpula dourada por dentro, simbolizando o reino do céu. E vocês vão ver, vai ser difícil porque tem uma missa. Lá, ao lado do altar, tem o pavão. O pavão é o símbolo mais antigo da eternidade da alma. Tá? Antigamente, na simbologia antiga, simbolizava a eternidade, ou seja, imortalidade. Bom, depois de visitar a igreja, a gente vai subir aqui para ver mais uma vez a vista ou a visão do Vale do Armagedon. Tá bom? Ou seja, você segue aqui também. Exatamente. Tem aquele que segue vida eternamente, a vida eterna. De acordo com a tradição. Naquele altar, Elias e Moisés. Gente, estamos chegando aqui no Monte Tabor, onde diz a tradição que Jesus subiu com Pedro, Tiago e João e sofreu aquela transfiguração. Ele revelou àqueles 3 discípulos a sua glória. Esse aqui é o lugar da tradição. O lugar mais provável disso ter acontecido é no Monte Hermon. O Monte Hermon. Lá não tem igreja, lá não tem nenhum marco, lá tem uma estação de esqui. É um lugar mais difícil de ir, porque é uma área onde é muito vigiada por exército e tal. Aqui é o lugar mais tradicional. Mas o local em si nem é tão importante. O mais importante aí é o episódio em si. E a gente já sabe, a gente ouviu, já leu na Bíblia que Jesus ele sobe com esses 3 discípulos e eles começam a orar e de repente aparece ao lado de Jesus, de um lado Moisés, de outro Elias, representando a lei e os profetas, e Jesus no centro. E agora vem um episódio, vem uma coisa muito importante, muito importante. Não somente o fato do corpo de Jesus ter se iluminado, revelando a glória que estava por dentro e que agora se exterioriza, mas agora vem algo muito importante. Novamente, mais uma vez, vem uma voz do alto, a voz do Pai, dizendo: esse aí é o meu filho amado. Pedro, Tiago e João estão, nesse momento, estarrecidos, assustados, porque eles estão vendo uma coisa super assim, fora do normal, fora da curva. Jesus não só brilhando, como Moisés voltou lá do Monte Sinai, brilhando, com o rosto brilhando. Agora não é Jesus com o rosto brilhando, Jesus está inteiro, parecendo uma lâmpada gigante, e aparece do lado dele
Moisés e Elias. Então aquilo ali assustou os discípulos de uma maneira que a Bíblia diz que eles caíram prostrados no chão. E Pedro, como sempre Pedro, nosso amigo Pedro, ele tem uma grande ideia. Jesus, é muito bom a gente estar aqui. Então vamos fazer aqui 3 tendas, uma para Elias, outra para Moisés e uma para você. E no meio aonde de Pedro, a gente não sabe se Pedro ia falar mais alguma coisa além disso, mas quando Pedro termina de falar isso, vem essa voz do alto, que mais uma vez afirma, esse aí é o meu filho amado. Mas essa voz complementa com algo que até então não tinha sido dito. E é o ponto mais importante, na verdade, do episódio, é esse. Mais importante do que Jesus ser iluminado, mais importante do que Elias e Moisés aparecerem, é agora essa voz que diz, esse aí é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, e o complemento é, a ele ouvir. Lá no episódio do batismo, no Rio Jordão, a voz de Deus apenas disse, esse aí é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E aí dali Jesus vai para o deserto, e vai ser tentado pelo diabo, mas ele já está fortalecido por uma palavra. Eu sou o filho amado. Deus afirma a identidade de Jesus. Esse aí é o meu filho amado. O diabo até tenta questionar a identidade. Eu disse para vocês que foi a parte mais forte da tentação, é quando o diabo questiona a identidade de Jesus. Se você é o filho de Deus, mesmo você, se você realmente é o filho de Deus, mas Jesus já tinha ouvido. Não, esse aí é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Agora a voz repete isso, mas complementa dizendo, a ele ouvir. E não foi por um acaso, porque estava ali presente Moisés, o representante da lei, e também Elias, representando os profetas. É o Elias, o profeta mais importante, e embora o povo judeu veja Moisés também como o profeta dos profetas, mas ele estava ali representando a lei. Ele dizia, agora vocês não vão mais dar ouvidos, nem à lei, nem aos profetas. A lei e os profetas têm uma importância muito grande de ter estabelecido uma base, de ter toda uma simbologia, uma tipologia que aponta para Jesus, mas agora o que está aqui é a realidade, não é mais o tipo, não é mais o símbolo, o que está aqui agora é a realidade, o cumprimento, a realidade que é Jesus. Então a ele é que vocês agora precisam dar ouvidos, não mais a lei e os profetas. Vocês vão ouvir a lei, vão ouvir os profetas, mas agora vocês vão ouvir de um modo diferente. Vocês vão ouvir vendo e sabendo que tudo que eles disseram e fizeram apontava para ele. Ele é o centro da história. Por isso ele está no meio, entre a lei e os profetas. Por isso ele está aqui no centro. A ele é a quem vocês agora precisam dar ouvidos. E a gente agora precisa lembrar que Jesus, quando ele vem, ele mesmo afirma isso. Eu não vim para jogar fora a lei, eu não vim para destruir a lei, eu vim para cumprir a lei. E aí a gente já tem esse entendimento, agora a gente já tem esse entendimento de que quando Jesus vem para cumprir a lei, não vem para jogar fora, é porque a lei em si ela é boa, ela não é ruim, ela não tem defeito, ela não tem falha. O problema é que ninguém consegue cumprir toda a lei. E esse é o grande drama. Vocês ouviram o Aremi dizendo que, talvez não todos, mas algumas pessoas que subiram com a gente aqui na van, de que a vida do judeu é uma escravidão. Porque imagina se só a única lei que tivesse sido dada para o judeu fosse a lei de lavar as mãos, para purificação. Vocês viram lá no Muro das Lamentações que tinha lá uma espécie de uma fonte com algumas vasilhas de metal. E o pessoal abre a torneira, enche a vasilha de metal, fecha a torneira e depois lava a mão com a água da vasilha de metal. Por quê? Porque, segundo a tradição, a torneira é impura, mas a vasilha é pura. Então eu já estou impuro, porque toquei nisso, naquilo, naquilo outro. Mas aí eu toco na torneira que é impura, encho a vasilha que é pura, não toco na vasilha, fecho a torneira que é impura, mas agora eu pego a vasilha que é pura e com a mesma água que seria mais prática eu abrir a torneira e lavar a mão, eu torno um processo um pouco mais complicado de encher a vasilha. Agora eu pego a vasilha e lavo a mão, e tem que ser num determinado ritmo. Lava uma mão, lava a outra mão, lava como se fosse uma dança. Lava uma mão, lava outra mão, com a água da vasilha, porque a vasilha é pura. Agora você imagina que durante um dia inteiro, por vários motivos e razões, várias coisas tornavam as mãos impuras. Então o camarada vivia num tormento de toda hora, lava a mão, lava a mão, lava a mão, lava a mão, lava a mão. E de repente eu fui e cumprimentei uma pessoa.
Cumprimentei, ih, estou impuro. Lava a mão, lava a mão, lava a mão. Daqui a pouco eu fui no supermercado, peguei uma coisa, ih, estou impuro. Lava a mão, lava a mão, lava a mão. Daqui a pouco esbarrei não sei aonde, ih, estou impuro. Lava a mão. Era um tormento. Agora você imagina que isso é só uma parte. Tem outras 612 leis para o camarada cumprir, obedecer. E não é obedecer pela fé, é obedecer pela obediência. Eu não tô entendendo, não sei o que é, mas eu não questiono, não pergunto, eu simplesmente obedeço. Quem é que consegue cumprir e obedecer 613 leis num dia, sem falhar em uma? E a própria lei diz que se você falhou em uma, volte ao início. Zerou, tem que zerar. Já deu tudo errado. Então agora você vai olhar para a lei de um modo diferente, como algo que aponta para Jesus, não como uma regra que tem que ser cumprida de maneira cega. Agora você vai olhar para a lei como algo que aponta para Jesus, porque Ele é a água da vida, que nos purifica. Então não tem mais que ficar lavando mão para lá e para cá. Eu lavo por motivos higiênicos, não por motivos ritualísticos, não por motivos religiosos, mas por motivos higiênicos. Mas eu não estou mais confiando que eu lavei a minha mão, então eu estou puro. Eu estou puro porque o sangue de Jesus me purificou. Aí eu não estou mais preocupado em ficar decorando a lei que eu tenho que amar o próximo, fazer força para amar o próximo. Não, agora eu tenho que confiar que Deus vai me capacitar com o amor dele, para que eu não tenha que amar o meu próximo com o meu amor, que é amor de esforço. Então agora eu tenho que entrar no descanso e confiar que eu vou amar o meu próximo com o amor dele, que é um amor perfeito, que suplanta e supera o meu amor, que é um amor humano e natural limitado e que pode se esgotar a qualquer momento, pela impaciência, por uma outra coisa, pela irritação, pelo mau humor, por uma série de outras coisas. E por isso que o amor tudo suporta, tudo crê, porque é o amor ágape de Deus, não o meu amor. O meu amor tem hora para acabar. O meu amor tem um limite. Todo mundo que casa jurando fidelidade até a morte, mas chega uma hora que por uma série de coisas, aquele amor que foi jurado no altar, que não ia acabar nunca, acaba. Por quê? Porque é amor humano, não nutrido pelo amor ágape, que é eterno, que é infinito, que não acaba nunca. Então o que a gente precisa agora é entender que Jesus está no centro. Ele é o centro do universo, Ele é o centro do cristianismo, Ele é o centro de todas as coisas, Ele é o centro da igreja, Ele é o centro da nossa vida. Então a gente se levantou, a gente já entendeu isso. A gente tem que se levantar, deixar Jesus sentar no trono, tirar o ego do centro e deixar Jesus no centro. E deixar Ele irradiar a sua glória para que contagie a nossa vida e a gente possa ser uma bênção por onde quer que a gente vá. Amém, gente? Então eu queria convidar você, a Denise até sugeriu isso, aonde a gente vai chegar.